Você já viu os filmes? O herói acorda em um hospital vazio, as ruas estão silenciosas. Talvez haja uma névoa dramática passando. Ele pega uma besta, encontra uma jaqueta de couro e começa sua jornada solitária e legal pelo deserto. Adorável. Aqui está o que Hollywood convenientemente esqueceu de mencionar. Aquele cara estaria morto em 3 dias. Não por zumbis, nem por saqueadores, nem por algum urso mutante com uma vingança pessoal. Ele estaria morto porque não entendeu uma verdade fundamental sobre a civilização moderna. Sua cidade não foi construída para você. Ela foi construída ao seu redor. E no momento em que os sistemas que a mantêm funcionando deixam de existir, essa cidade se torna uma arma apontada diretamente para o seu crânio. Esta noite, não estamos falando de apocalipses fictícios. Não estamos falando de pens ou guerra nuclear ou algum vírus que transforma pessoas em canibais. Estamos falando de algo muito mais aterrorizante. Estamos falando de uma terça-feira, uma falha em cascata na rede elétrica, uma explosão solar que frita os transformadores, um ataque cibernético que derruba a costa leste. Escolha o seu veneno. A causa não importa. O que importa é o resultado. E em 7 cidades americanas específicas, esse resultado é o mesmo. Morte em massa em menos de 72 horas. Não porque as pessoas entrem em pânico, não porque a sociedade entre em colapso no caos, mas por causa de 3 forças que não se importam com seus instintos de sobrevivência, seu kit de emergência ou quantos episódios daquele programa de preparadores você maratonou no último fim de semana. Geografia, termodinâmica, logística. Esses 3 cavaleiros estão esperando pacientemente há séculos. Seu ar-condicionado os tem mantido sob controle. Suas rodovias interestaduais os têm subornado com óleo diesel. Seus supermercados os têm pagado com cronogramas de entrega just in time. Mas no momento em que as luzes se apagam, a trégua termina. E se você por acaso morar em uma dessas 7 cidades, você não é um sobrevivente. Você não é um preparador. Você não está pronto. Você é estoque. Então vamos falar sobre caixões de concreto. Vamos falar sobre túmulos verticais. Vamos falar sobre os lugares onde a engenharia moderna se transforma de seu maior aliado em seu executor mais eficiente. Porque saber onde não estar pode ser a habilidade de sobrevivência mais importante que você aprenderá. A tríade do colapso. As 3 maneiras que sua cidade quer você morto. Antes de começarmos a contagem regressiva, precisamos estabelecer as regras, não as minhas regras. A física não negocia. A biologia não aceita subornos. E a logística é a senhora mais cruel de todas. Veja, eu não escolhi essas cidades porque tenho rancor contra seus times esportivos. Não as escolhi com base na política, taxas de criminalidade ou quão irritantes são seus motoristas. Eu as escolhi com base em 3 fatores mensuráveis, quantificáveis e absolutamente não negociáveis que determinam se uma cidade sobrevive a um cenário de queda da rede elétrica ou se torna um necrotério a céu aberto. Eu chamo isso de tríade do colapso. E cada cidade nesta lista falha em pelo menos 2 desses testes espetacularmente. O primeiro cavaleiro, a fragilidade do just in time. Aqui está um fato curioso que deve mantê-lo acordado à noite. O supermercado local não estoca comida, ele exibe comida. Há uma diferença. As cadeias de suprimentos modernas operam com algo chamado logística just in time. É brilhante, na verdade. Em vez de armazenar meses de estoque, o que custa dinheiro, espaço e estraga, as lojas recebem remessas diárias que correspondem quase perfeitamente à demanda prevista. Seu supermercado tem, em média, 3 dias de comida nas prateleiras a qualquer momento. 3 dias. Isso não é um amortecedor. Isso não é uma margem de segurança. Isso é um cronômetro de contagem regressiva com gatilho sensível. No momento em que esses caminhões param de rodar. Seja porque as bombas de combustível não estão funcionando, as rodovias estão congestionadas ou os centros de distribuição foram abandonados, o suprimento de comida da sua cidade não diminui, ele evapora. Primeiro dia, compras em pânico limpam as prateleiras de água, pão e baterias. Segundo dia, os enlatados e alimentos congelados restantes desaparecem.
Terceiro dia, as pessoas começam a olhar para os vizinhos de forma diferente. Quarto dia, a matemática da fome começa. E aqui está o detalhe. A maioria das grandes cidades americanas tem zero agricultura local. Nenhuma. Sua comida vem de centenas, às vezes milhares de quilômetros de distância. Se sua cidade depende inteiramente de cadeias de suprimentos externas e não tem reserva, você não está vivendo em uma metrópole. Você está vivendo em uma ratoeira muito complicada. O segundo cavaleiro, a matemática de saída. Você já ouviu falar do efeito funil? Não. Deixe-me apresentar o conceito que assombrará seu trajeto para sempre. Pegue a população da sua cidade. Agora conte o número de faixas de rodovias de saída. Agora faça algumas divisões. Se 4 milhões de pessoas tentarem evacuar em 4 rodovias principais simultaneamente, cada uma com 3 faixas, você terá 12 faixas transportando 4 milhões de pessoas. Isso são mais de 300 mil pessoas por faixa. Em velocidades de rodovia, uma única faixa pode mover cerca de 2.000 veículos por hora. Faça as contas. Na melhor das hipóteses, você está olhando para mais de 100 horas para retirar a população, assumindo condições perfeitas, sem acidentes e todos mantendo distâncias seguras de segmento. Mas as condições não serão perfeitas. Haverá acidentes. As pessoas ficarão sem gasolina. Os nervos vão se exaltar e, em horas, às vezes em minutos, essas rodovias se transformam de rotas de fuga em estacionamentos. E aqui está a questão sobre estar preso no trânsito durante um apocalipse. Seu carro não é mais um transporte. É um caixão de metal com assentos confortáveis. Você não pode abandoná-lo porque tudo o que você possui está dentro. Você não pode ficar nele porque ficará sem água, depois sem paciência e, então, sem opções. Cidades com pontos de saída limitados, penínsulas, ilhas, passagens de montanha não são apenas inconvenientes durante emergências. São sentenças de morte com vistas panorâmicas. O terceiro cavaleiro, suporte de vida artificial. Algumas cidades não deveriam existir. Não estou sendo filosófico aqui. Estou sendo literal. Os humanos não podem sobreviver em certos ambientes sem intervenção tecnológica. Desertos exigem que a água seja bombeada de centenas de quilômetros de distância. Pântanos exigem drenagem constante e controle de pragas. Latitudes extremas exigem sistemas de aquecimento ou resfriamento funcionando o tempo todo. Essas cidades existem por causa da eletricidade, ar-condicionado, tratamento de água, estações de bombeamento. No momento em que esse sistema de suporte de vida artificial falha, o ambiente lembra por que era inabitável em primeiro lugar e começa a trabalhar para corrigir esse descuido. No deserto, você tem 48 horas antes que a desidratação se torne crítica. No frio extremo, você tem horas antes que a hipotermia se instale. Em terras pantanosas, vetores de doenças que eram mantidos sob controle pelo saneamento moderno começam a se multiplicar. Se sua cidade está lutando contra a natureza apenas para manter a sobrevivência básica, e as ferramentas que ela usa para travar essa batalha exigem eletricidade, então sua cidade não é um lar. É uma situação de refém onde a física está segurando a arma. Agora vamos falar sobre as 7 cidades onde todos esses 3 cavaleiros já escolheram suas vagas de estacionamento. A contagem regressiva começa. Miami, Flórida, a penitenciária da Península. Miami, Palmeiras, Art Deco, praias que parecem protetores de tela e um layout geográfico que faria um estrategista militar chorar de alegria. Se eles estivessem tentando prender uma população, não salvar uma. Olhe para um mapa do sul da Flórida. Olhe de verdade. A leste, o Oceano Atlântico. A menos que você tenha um barco e uma compreensão muito otimista da navegação marítima. Isso é uma muralha. A oeste, os Everglades. Centenas de quilômetros quadrados de pântano, jacarés e terreno que engole veículos como aperitivos. Isso não é uma rota de fuga. Isso é uma missão suicida com passos extras. Ao sul, as Florida Keys, uma cordilheira de ilhas conectadas por uma única rodovia que já fica congestionada em um fim de semana normal. Em uma emergência, isso não é uma opção, é uma piada. O que resta é uma direção, norte.
Pelo corredor da I-95, uma rodovia, 6 milhões de pessoas na área metropolitana de Miami. Faça as contas. Na verdade, não faça. Eu já fiz. E a resposta é: você não vai sair. Quando o furacão Irma ameaçou em 2017, a evacuação levou mais de 12 horas. E isso foi com dias de aviso prévio e a maior parte da infraestrutura ainda funcionando. Em um cenário repentino de queda da rede elétrica, sem semáforos, sem bombas de combustível, sem coordenação, você não está evacuando. Você está participando do maior experimento de estacionamento do mundo. E enquanto você estiver sentado em seu carro, observando o medidor de combustível baixar e a temperatura subir, terá muito tempo para contemplar as outras características encantadoras de uma Miami sem energia. A ausência completa de água potável assim que as estações de bombeamento falharem. A rápida deterioração de todos os itens refrigerados em uma cidade que tem média de 30 graus com 90% de umidade. E as várias doenças subtropicais que esperaram pacientemente para que o saneamento moderno fizesse uma pausa para o café. Miami não é uma armadilha mortal por causa do crime ou do caos. É uma armadilha mortal por causa do litoral. A geografia não negocia. Phoenix, Arizona. O forno com taxas de condomínio. Phoenix é a prova de que os humanos viverão em qualquer lugar se você adicionar piscinas e shopping centers suficientes. Esta é uma cidade construída em um deserto. Não perto de um deserto. Não na borda de um deserto. No meio de um. O deserto de Sonora, especificamente, onde as temperaturas de verão excedem regularmente 110 graus Fahrenheit, 46 Celsius, e ocasionalmente flertam com 120, 49 Celsius. Sob circunstâncias normais, isso é aceitável. Desconfortável, talvez, mas sobrevivível porque cada edifício em Phoenix é essencialmente uma unidade de refrigeração com móveis. A cidade inteira funciona à base de ar-condicionado, da mesma forma que outras cidades funcionam à base de café. Agora imagine que o ar-condicionado pare. Em horas, a temperatura interna dos edifícios modernos começa a subir em direção à temperatura ambiente. E o ambiente em Phoenix é quente o suficiente para cozinhar um ovo na calçada por cerca de 4 meses do ano. Aqui está um número que deve preocupá-lo. 120 graus Fahrenheit. Isso é 49 graus Celsius. Essa é a temperatura interna de um edifício moderno de vidro e aço em Phoenix dentro de 48 horas após a queda da rede durante o verão. Nessa temperatura, seu corpo não consegue se resfriar através do suor. Você está gerando calor mais rápido do que consegue dissipá-lo. Sua temperatura central sobe. Seus órgãos começam a falhar. Isso não é desconforto. Isso é um desligamento biológico. Os idosos e as crianças vão primeiro. Pessoas com condições de saúde vêm em seguida. Depois, todos os outros. E aqui está a piada cruel. Você também não pode escapar para o ar livre, porque o ar livre é onde o problema começou. Você está preso entre um edifício que se tornou uma panela de cozimento lento e um ambiente que sempre foi um. A água se torna o gargalo. O suprimento de água de Phoenix vem de uma série de canais e reservatórios que exigem, você adivinhou, bombas elétricas para funcionar. Quando elas param, as torneiras secam em poucos dias. Phoenix existe por causa da arrogância da engenharia. Ela sobrevive por causa do gasto constante e massivo de energia. No momento em que essa energia para de fluir, o deserto lembra a todos por que esteve vazio por 10 mil anos. A termodinâmica não perdoa. Honolulu, Havaí. Alcatraz com uma marca melhor. Paraíso. É assim que o Conselho de Turismo o chama. Praias de areia branca, brisas tropicais, maitais ao pôr do sol. O que o Conselho de Turismo esquece de mencionar é que Honolulu é o centro populacional de grande porte mais isolado do planeta Terra. A massa continental mais próxima fica a mais de 3.200 quilômetros de distância. 3.200 quilômetros de oceano aberto. Isso não é um trajeto de ida e volta. É uma expedição. Agora considere isto. 90% da comida do Havaí é importada. Não produzida localmente e suplementada com importações. Importada. Quase tudo chega por navio de carga. Em uma interrupção na cadeia de suprimentos global, nem mesmo um colapso, apenas uma interrupção,
Esses navios param de chegar. Talvez seja uma greve portuária. Talvez seja falta de combustível. Talvez sejam as falhas em cascata que acompanhariam um grande evento de queda da rede elétrica no continente. Não importa o porquê. O que importa é o que acontece a seguir. 72 horas. Esse é o tempo até que as prateleiras das lojas fiquem vazias. E ao contrário de Miami ou Phoenix, não há um estado vizinho para onde dirigir. Não há opção de ir para o interior. Não há plano de fuga a pé se for necessário recuar. Você está em uma ilha tropical linda, horrivelmente isolada, com quase 1 milhão de outras pessoas, todas prestes a ficar com muita fome. O conceito de bugging out não existe no Havaí. Para onde você iria? A ilha vizinha tem o mesmo problema. O oceano não é seu amigo. É um fosso de 3.200 quilômetros. Honolulu não é uma armadilha mortal por causa da violência ou do desastre. É uma armadilha mortal por causa da distância. A logística não abre exceções para o paraíso. Chicago, Illinois, o freezer vertical. Precisamos falar sobre o momento certo, porque um cenário de queda de rede em Chicago em julho é um problema. Um cenário de queda de rede em Chicago em janeiro é uma sentença de morte escrita no gelo. A temperatura média de janeiro em Chicago gira em torno de 4 graus Celsius, 20 em Curacao. Agora, imagine que você mora em um dos muitos arranha-céus de Chicago. Você está no 40º andar. Bela vista, ótimas comodidades, absolutamente zero chance de sobrevivência se o aquecimento acabar. Arranha-céus modernos são ambientes selados. Eles não têm janelas que abrem. Eles não têm lareiras. Eles não têm nenhum sistema de aquecimento passivo. Eles dependem inteiramente de sistemas de climatização alimentados pela rede. Quando essa rede falha no inverno, várias coisas acontecem em sucessão rápida. Primeiro, a temperatura interna começa a cair. Em poucas horas fica desconfortável. Em um dia, é perigoso. Em 2 dias, seu apartamento está na mesma temperatura que o exterior, e o exterior está abaixo de zero. Segundo, os canos de água congelam e estouram. Parabéns! Agora você não tem água corrente e há inundações potenciais nos andares abaixo de você. Terceiro, os elevadores param. Você está a 40 andares de altura sem saída, exceto as escadas. E essas escadas estarão lotadas com todos os outros no prédio, tendo a mesma percepção ao mesmo tempo. Quarto, você percebe que tudo o que possui é inútil. Seu fogão elétrico não funciona. Suas luzes não funcionam. Seu aquecimento não funciona. Você está sentado em uma geladeira muito cara. A densidade de Chicago piora as coisas. Mais de 2,7 milhões de pessoas na cidade propriamente dita. Milhões mais nos subúrbios. Todos esses arranha-céus, todos esses prédios de apartamentos, todos 12 pessoas de repente na mesma situação. E as estradas? Mencionei a matemática de saída antes. Chicago tem alguns dos piores trânsitos da América em um dia normal. Em uma evacuação de inverno de emergência, com acidentes se acumulando, com bombas de combustível fora de linha, com visibilidade comprometida pelo clima. Isso não é uma evacuação. É um estacionamento congelado. Chicago não é perigosa por causa de algo que ela faz. Ela é perigosa por causa de quando faz. E agora precisamos ter uma conversa desconfortável. A ilusão do subúrbio. Por que o seu beco sem saída não vai te salvar? A essa altura, alguns de vocês estão se sentindo muito bem. Você está pensando, eu não moro no centro, não moro em um arranha-céu, estou nos subúrbios, bairro tranquilo, boas escolas. A associação de moradores mantém os gramados arrumados. Eu ficarei bem. Eu odeio ser quem te diz isso, mas seu subúrbio não é um santuário, é um alvo. Deixe-me apresentar um conceito chamado hora de ouro. Na medicina de emergência, a hora de ouro refere-se aos primeiros 60 minutos críticos após uma lesão traumática, onde a intervenção tem a maior chance de evitar a morte. Em cenários de colapso urbano, a hora de ouro refere-se a algo diferente, mas igualmente importante. Você tem aproximadamente 60 minutos a partir do momento em que ocorre um grande evento de queda da rede elétrica para evacuar a área metropolitana antes que o caos se espalhe. É isso, 60 minutos. Naquela primeira hora, a maioria das pessoas está confusa, desorientada,
tentando entender o que aconteceu. Elas estão verificando seus telefones, que não funcionam. Estão tentando ligar para a família, o que não conseguem. Estão esperando que alguém lhes diga o que fazer. Essa hora é a sua janela. Depois disso, a ficha cai. E quando as pessoas percebem que a ajuda não está vindo, que isso não é um apagão temporário, que os sistemas dos quais dependem realmente falharam, elas começam a se mover. E adivinhe para onde elas se movem? Para fora das cidades, para os subúrbios, em direção a qualquer lugar que possa ter recursos, espaço, comida. Seu subúrbio não é protegido pela distância. Seu subúrbio é protegido pela suposição de que a cidade continuará funcionando. Quando essa suposição se quebra, você não está isolado. Você é o próximo. A primeira onda vem em busca de recursos. Eles estão assustados, desesperados e dispostos a pegar o que precisam porque seus filhos estão com fome e suas opções acabaram. A segunda onda vem porque ouviu que a primeira onda encontrou algo. A terceira onda nem se incomoda em perguntar. Seu belo subúrbio com suas despensas abastecidas e seus veículos funcionando e suas famílias que se prepararam para um acampamento de 3 dias, mas não para o fim da rotina. Seu subúrbio se torna o caminho de menor resistência para cada pessoa desesperada, fluindo do núcleo urbano. Essa é a matemática. Essa é a realidade. Os subúrbios não são distantes o suficiente para serem remotos. Eles não são defendidos o suficiente para serem seguros. Eles estão apenas perto o suficiente para serem convenientes. E conveniência em um colapso é outra palavra para vulnerabilidade. Então não, você não pode simplesmente esperar passar no seu beco sem saída. Ou você sai antes que a hora de ouro expire, ou você se torna parte da paisagem que a onda varre. Agora, vamos falar sobre as 3 principais. Os lugares onde nem mesmo os subúrbios podem salvá-lo. Os cenários impossíveis. Las Vegas, Nevada. A miragem que engoliu 2 milhões de pessoas. Las Vegas existe porque alguém olhou para o leito de um lago seco no meio do deserto de Mojave e pensou, sabe de uma coisa? Isso precisa de cassinos. E de alguma forma, através de pura audácia e investimento massivo em infraestrutura, funcionou. Por um tempo, mais de 2 milhões de pessoas vivem agora na área metropolitana de Las Vegas. 2 milhões de pessoas em um dos ambientes mais hostis da América do Norte. E cada uma delas está viva por causa de um único projeto de engenharia no qual a maioria nunca pensou. A Represa Hoover. A maioria das pessoas conhece a Represa Hoover como uma atração turística ou uma maravilha da engenharia dos anos 1930. O que a maioria das pessoas não percebe é que ela também é a única coisa que separa Las Vegas de um colapso completo e irreversível. A represa gera cerca de 4 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade por ano. Isso alimenta as estações de bombeamento que movem a água do Lago Mead para o sistema de água de Las Vegas. Isso alimenta o ar-condicionado que torna o deserto habitável. Isso alimenta literalmente tudo o que mantém Las Vegas viva. Quando a rede elétrica cai, Las Vegas não declina lentamente. Não tem uma redução gradual nos serviços. Ela para. A pressão da água cai para 0 em dias. O ar-condicionado se torna uma memória. A temperatura dentro dos cassinos, aquelas estruturas maciças, sem janelas projetadas para mantê-lo jogando, não para mantê-lo vivo, torna-se insuportável. E ao contrário de Phoenix, que pelo menos tem alguma conexão com recursos externos, Las Vegas está isolada. O deserto circundante não é apenas hostil, é vazio. Não há nada entre Vegas e a zona habitável mais próxima, exceto centenas de quilômetros de areia, arbustos e calor que te matará mais rápido do que a fome. Las Vegas importa tudo: comida, água, energia, até a terra para seus campos de golfe. É um ecossistema completamente artificial, um sistema fechado que requer entrada externa constante para ser mantido. Quando essa entrada para, a equação é simples. 2 milhões de pessoas, 0 recursos. A desidratação mata em 3 dias. No deserto, ela pode matar mais rápido. Las Vegas não é uma cidade. É um truque de mágica. E quando a energia acaba, o truque termina. E todos percebem que estiveram no meio do nada o tempo todo. Nova York, Nova York. A ilha de 16 milhões de arrependimentos. Manhattan, o coração do comércio global,
a capital financeira do mundo. Uma pequena ilha repleta de mais pessoas por metro quadrado do que quase qualquer outro lugar na Terra. 1,6 milhão de pessoas vivem na ilha de Manhattan. Durante um dia de trabalho, esse número sobe para mais de 4 milhões. Todos eles em uma ilha de aproximadamente 3 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento, conectada ao mundo exterior por pontes e túneis. Pense nisso por um momento. Cada pessoa naquela ilha chegou lá atravessando a água, por ponte, túnel ou balsa. Não há outra maneira de entrar ou sair. Em um cenário de queda da rede elétrica, essas pontes e túneis tornam-se as únicas coisas que importam. E, historicamente, em momentos de crise, a primeira coisa que as autoridades fazem é controlar esses pontos de estrangulamento. Aconteceu durante o blackout de 1977. Aconteceu após o 11 de setembro. Acontecerá novamente. Quando o caos irrompe na ilha, e em uma falha prolongada da rede, o caos é garantido, as pontes são fechadas. Não por malícia, mas por matemática. Você não pode ter 4 milhões de pessoas tentando cruzar 6 pontes simultaneamente. A estrutura não aguentará. O fluxo não funcionará. Pessoas morrerão nas próprias pontes, esmagadas, pisoteadas, caídas. Então, eles as fecham. Contêm a situação. Esperam que a ordem seja restaurada. Mas em um cenário real de queda de rede, a ordem não vai voltar. Não logo, não há tempo. E de repente, todos na ilha de Manhattan percebem que estão presos. O metrô é inútil. Uma rede de túneis escuros inundando com água subterrânea agora que as bombas falharam. Qualquer pessoa pega no subsolo quando as luzes se apagaram, está em um pesadelo que não tem um resgate no final. As ruas ficam congestionadas instantaneamente. Em Manhattan não há para onde o trânsito ir em condições normais. Em uma emergência, torna-se um cânone de metal de veículos parados. Os prédios, extensões verticais do problema. Sem água acima do 6º andar, assim que as bombas falham. Sem saída para cima ou para baixo, exceto as escadas. Milhões de pessoas em arranha-céus. Cada andar tornando-se um espaço menos habitável do que o de baixo. No suprimento de comida, Manhattan é um deserto alimentar no sentido mais real. Não há agricultura, não há reservas, apenas restaurantes e mercearias que estarão vazios em horas e 1,6 milhão de pessoas que estão muito, muito longe de sua próxima refeição. Estar preso em Manhattan durante um colapso da rede elétrica não é sobre sobreviver até que a ajuda chegue. É sobre aceitar que a ajuda não está vindo e que todos ao seu redor estão tendo a mesma percepção. A densidade é a eficiência em tempos bons. Em tempos ruins, a densidade é um fator de multiplicação para o desastre. Los Angeles, Califórnia, a Bacia de Fogo. E aqui está, o topo da lista. O lugar que falha em todos os testes da tríade do colapso de forma tão completa que chega a ser impressionante. Los Angeles, cidade dos anjos, capital mundial do entretenimento e o lugar mais perigoso para se estar na América quando a rede falha. Vamos começar com a água, porque a água é onde tudo desmorona. Los Angeles tem quase 4 milhões de pessoas na cidade propriamente dita. Mais de 10 milhões no condado. 18 milhões na grande área metropolitana. E recebe 85% de sua água de outro lugar. Não parte de sua água, não água suplementar. A vasta maioria de cada gota que sai de uma torneira de Los Angeles foi bombeada, transportada e entregue de centenas de quilômetros de distância. O aqueduto da Califórnia, o aqueduto do Rio Colorado, o aqueduto de Los Angeles. Projetos massivos de engenharia que exigem estações de bombeamento massivas, que exigem quantidades massivas de eletricidade. Quando a rede falha, essas bombas param. E quando 12 bombas param, Los Angeles começa a morrer de sede. Mas é aqui que a coisa piora. Muito pior. Los Angeles é construída sobre um barril de pólvora. O chaparral circundante, os ventos de Santa Ana, as condições de seca crônica. Este é um ecossistema que quer queimar. Todos os anos, incêndios varrem a região. Todos os anos eles pioram. E todos os anos, a única coisa entre esses incêndios e o núcleo urbano é a infraestrutura de combate a incêndios, que funciona com água, que exige bombas, que precisam de eletricidade. Você vê onde isso vai dar?
Em um cenário de queda de rede, os hidrantes não têm pressão. Os quartéis de bombeiros não têm água. E os incêndios que com certeza começarão, seja por acidentes, fogões desavisados ou algo mais deliberado, não tem nada para detê-los. Agora combine isso com o problema da saída. Los Angeles tem o pior trânsito da América. O pior em um dia normal, com toda a infraestrutura funcionando. Quando 10 milhões de pessoas tentam sair simultaneamente, sem semáforos, com incêndios se espalhando, com estradas bloqueadas por acidentes e veículos abandonados, com bombas de combustível fora de linha. Isso não é evacuação. Isso é uma tempestade de fogo com plateia. Os ventos de Santa Ana sopram do deserto em direção à costa. Eles empurram os incêndios para o oeste, em direção aos centros populacionais, em direção às rodovias congestionadas, em direção às pessoas que pensaram que teriam tempo para escapar. Los Angeles não apenas falha na tríade do colapso, ela demonstra por que a tríade existe em primeiro lugar. Sem água, sem saída, sem margem de erro. Uma cidade de 18 milhões de pessoas, construída sobre a arrogância, mantida por uma infraestrutura que existe no fio da navalha e absolutamente, catastroficamente despreparada para o dia em que esse fio cortar. Quando as luzes se apagam em Los Angeles, a cidade queima. E não haverá para onde correr, nem para o que correr, e ninguém vindo para apagar as chamas.